A evolução dos trabalhadores da última hora. Espírito, irmão José. Médium, Luiz Guilherme Marques. Sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Jesus. Sereis reconhecidos como meus discípulos pelo muito amor que tiverdes. Jesus. O amor cobre a multidão dos pecados. Jesus. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Allan Kardec. Introdução. Tudo na criação divina segue sua trajetória evolutiva ascendente, como uma espiral que, ao mesmo tempo que se afasta do ponto central, sobe como uma rampa e não em degraus. Assim, todo espírito chega a um grau em que passa a viver com o objetivo central do serviço no bem. Atingido esse nível, podemos dizer, quando se trata de um daqueles recém-despertados, que são os trabalhadores da última hora que Jesus se referiu na parábola batizada com esse nome. Muitos despertaram e retornaram à casa paterna, como o filho pródigo, em épocas remotas, outros mais recentemente, mas trataremos no presente estudo dos que, somente agora, na encarnação que ora vivenciam, tornarão-se verdadeiros e convictos discípulos de Jesus. Algum dia, cedo ou tarde, todos ingressarão nessa categoria. Para fins didáticos dividimos o nosso estudo em duas partes, a primeira contendo alguns dados biográficos e a segunda abordando temas para reflexão à luz da doutrina do Consolador. Nossos 4 biografados são médiuns ostensivos, dedicados à mediunidade com Jesus, não sendo espíritos altamente intelectualizados, apesar de terem ultrapassado a média de inteligência dos habitantes do planeta, nem, igualmente, trazem virtudes desenvolvidas em grau superlativo, mas são elementos necessários na implantação do bem na face da Terra, porque, conscientes do valor da própria espiritualização, depois de muito errarem e sofrerem, não sonham com outro ideal que não seja a aquisição das qualidades intelectuais e morais que lhes propiciarão viver em paz com a própria consciência. São homens para quem a materialidade agora pouco significa e dedicam-se à causa de Jesus, cumprindo, o melhor que conseguem, seus deveres na qualidade de pais, filhos, cidadãos, mas, sobretudo, encarando a mediunidade como caminho para a autossuperação através do amor ao próximo. Enquanto que a maioria realiza muito pouco em favor da espiritualização da humanidade, a qual necessita de virtudes decisivas na vivência diária e não de simples teorizações, esses servem de exemplo nesse sentido de elevação intelecto-moral no dia a dia de suas vidas, no trabalho, na família e na sociedade, iluminando silenciosamente outras vidas. As coletividades humanas têm sempre seus Nicodemos, que procuram Jesus na calada da noite e não assumem publicamente sua crença, preferindo o lusco-fusco das atitudes dúbias. Outros apresentam minuciosos e arrojados programas sociais, políticos ou econômicos para os governantes ou os outros membros da sociedade executarem, mas eles próprios pouco ou nada doam de si do que Deus lhes emprestou por um pouco de tempo. Muitos criticam as omissões e desvios alheios, sobretudo das classes privilegiadas, todavia passam de largo quando veem os miseráveis, os excluídos e os que lhes estendem a mão pedindo orientação e auxílio. Em suma, teóricos e censores existem por toda parte, mas os atuantes no bem são muito poucos. Aliás, Jesus já tinha alertado, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, não porque ele exija demais de cada um, mas sim porque a maioria prefere não assumir nenhum compromisso realmente sério e contínuo com o bem incondicional. Lembremos-nos do moço rico, da narrativa evangélica, que preferiu aguardar o dia seguinte para iniciar sua caminhada na reforma interior, mas faleceu antes que o dia seguinte raiasse. Pedimos a Deus e a Jesus que abençoe os trabalhadores da última hora, bem como os prezados leitores. Primeira parte, biografias. 1. Simão. O nome não foi escolhido por acaso, pois esse espírito, tal qual aquele discípulo que Jesus chamou de Cefas Pedra, representa uma verdadeira rocha,
sobre a qual se assentou, na atualidade, como Jesus fez com aquele primeiro, as bases firmes para o trabalho de um grupo formado no mundo espiritual, cujos membros se encontram alguns no mundo extracorporal e outros, como ele, encarnados, a fim de, conjugadamente, realizarem em favor do próprio progresso intelecto-moral, como em benefício da coletividade, a espiritualização. Avantajado de corpo, sua estrutura física retrata o perfil psicológico compacto, sólido, fiel agora no bem, como antes o foi nos equívocos morais, praticados sob a compreensão fanatizada do serviço ao Cristo, nas hostes católicas. Paulo de Tarso também foi assim, determinado e firme, antes e depois da estrada de Damasco. Simão é a sustentação do grupo de encarnados daquela equipe, pois não oscila nem titubeia em agir de forma coerente com sua proposta de vida, de dedicação à mediunidade com Jesus. Os demais componentes encarnados do grupo, propositadamente ou não, escoram-se nele, tal como Pedro foi a sustentação do cristianismo nascente, nos tempos apostólicos. 1.1 Encarnação atual. Nascer numa favela representa, para a maioria, pretexto de vergonha ou revolta, mas, para Simão, significou apenas um fato natural, pois nunca se intimidou com as dificuldades exteriores, uma vez que sua índole forte e convicta sempre fez do difícil fácil e das agruras motivação para consolidar a humildade, de vez que já tinha adquirido o desapego aos valores e interesses materiais, além de que a vaidade tinha ficado para trás, no passado. Favela é local de sofrimentos superlativos, onde muitos se aglomeram em obediência a um karma pesado de abusos no poder ou nas riquezas materiais. Mas Simão sorria para todos, tratava-os como iguais e se fazia aceito, mesmo pelos violentos e ociosos, a quem respeitava como irmãos em humanidade. Por isso, sempre fiel aos princípios cristãos espíritas, desde a mais tenra idade, fez amigos e conquistou corações no meio ambiente duro e sacrificado onde viveu desde seu nascimento nesta encarnação. Seu carisma e simpatia espontâneos o tornaram modelo de vivência construtiva e fonte de consolo e inspiração de uma vida digna para muitos. Verdadeira rocha espiritual, tem cumprido praticamente todos os itens da sua programação reencarnatória, candidatando-se a ser um completista, recebendo a aprovação integral da própria consciência. O fato de ser negro nunca o deprimiu nem revoltou, porque sabe que, na sociedade discriminadora em que vive, estará livre de reincidir nas atitudes de facciosismo fanático que, no passado, lhe deram uma fatia de poder dentro do campo religioso. Agora não teria mais o prestígio social que a religião oficial da época lhe tinha dado, quando praticara violências e abusos sob o comando de ambicioso membro do clero. Queria redimir-se, esse seu propósito maior. 1.1.1 Habilidades inatas. Cada qual herda de si mesmo, apesar do meio ambiente familiar ter sua parcela de contribuição na formação de cada ser humano encarnado. Todavia, as qualidades morais e as habilidades adquiridas anteriormente afloram, inclusive por indução dos orientadores espirituais, fazendo com que muitos que vivem em ambientes adversos consigam desenvolver-se, apesar das dificuldades externas. Hábil no setor das ciências exatas, tudo o que demandava raciocínio lógico lhe representava tarefa fácil de aprender e desempenhar. Assim é que consegue desenvolver qualquer trabalho prático relacionado com essa área do conhecimento. Alguma coisa na sua mente lhe facilita os mistérios de engenharia prática, nos seus variados setores, apesar da pouca escolaridade. Teve de trabalhar para sustentar-se, desde os verdes anos da adolescência. Mas, mesmo assim, identifica-se com tudo que é moralmente elevado e culturalmente refinado, simpatizando e admirando as obras dos gênios e santos da humanidade. Mozart é seu compositor preferido, pois lhe recorda, inconscientemente, os tempos vividos na Áustria do século XVIII. 1.1.2 Dificuldades materiais.
Montaigne afirmava que as dificuldades e as facilidades são igualmente indispensáveis, pois, em caso contrário, seria o mesmo que alguém querer compor uma obra musical com notas unicamente da mesma tonalidade. Os sons graves e os agudos se completam. Quem somente vivesse as facilidades se tornaria frágil e desmoronaria ao primeiro embate da adversidade, tanto quanto aqueles que somente encontrassem sofrimentos desacorçoariam por nunca terem algum retorno incentivador. A vida de todas as criaturas humanas, mesmo que pareça o contrário, é um misto de alegrias e tristezas, facilidades e empecilhos. Basta a cada um analisar sua própria biografia com imparcialidade, que verá como recebeu até mais benesses que tropeços na caminhada. Comparem-se com os que têm certas limitações e com os que parecem ter tudo de bom. Em meio às dificuldades de vária ordem, Simão encontrou sempre companheiros de ideal, amigos de outros tempos, agora integrantes da mesma equipe espiritual, alguns encarnados e outros desencarnados, estes últimos que lhe envolvem a mente e o coração em amparo e consolo nas horas difíceis de provação. Praticamente, nunca deixou de ter de seu lado algum companheiro encarnado da sua equipe espiritual. Assim, somando sua própria força interior com o apoio externo, proporcionado por esses afetos verdadeiros, vai vencendo as dificuldades exteriores e suas próprias idiosincrasias, trazidas do passado. O dinheiro nunca lhe chegou às mãos de trabalhador braçal em quantidade superior ao suficiente para sustentar a si próprio e a família, mas, mesmo assim, contribui substancialmente para a edificação e reforma de centros espíritas que têm como compromisso erguer e sustentar na presente encarnação. Suas mãos, calejadas nos trabalhos que exigem grande vitalidade física, nunca se mancharam com a venalidade ou a desonestidade, por qualquer justificativa que fosse. Assim, isolado dos ambientes do luxo e dos descalabros do passado, tem garantido a sua constância na própria evolução moral, que, paralelamente, propicia-lhe meios para a evolução intelectual, devido às permanentes leituras e desejo de aprender, sobretudo no trato com a literatura espírita. 1.1.3 A mediunidade como prioridade. Para quem não é médium ostensivo, o contato com o mundo espiritual parece impossível ou, no mínimo, suscetível de dúvida. Somente os médiuns sabem o quanto é gratificante esse intercâmbio, quando se visa fazer o bem. Se utiliza a química cerebral e do sistema nervoso em geral, aperfeiçoando-lhe a estrutura molecular, de tal forma que esses encarnados antecipam, em parte, o que, com a desencarnação, será sua realidade mental no mundo espiritual. Exercer a mediunidade com Jesus é um benefício que poucas pessoas usufruem, porque a maioria não se dispõe a vivenciar o serviço ao próximo com intensidade e perseverança. Sem um espírito de caridade não há mediunidade realmente útil, pois somente o amor ao próximo possibilita o contato permanente com os espíritos superiores e, mesmo, com os bons espíritos. Com o exercício da mediunidade com Jesus, o quimismo mental superior dos espíritos desencarnados altera, pelo contato continuado, a estrutura cerebral dos seus médiuns, alcançando elevados níveis de qualificação eletrônica em casos de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros desse nível. Simão desenvolveu sua percepção mediúnica na prática da caridade permanente e tornou-se um verdadeiro discípulo de Jesus. Seus orientadores espirituais sempre encontraram nele um instrumento mediúnico seguro nas oportunidades de socorro a encarnados e desencarnados. Detém uma sensibilidade muito apurada para sintonizar com os bons espíritos e, por isso, qualquer reunião mediúnica tem nele um ponto de apoio importante. Seu ectoplasma sádio e abundante é manipulado e potencializado pelos espíritos especializados e beneficia de forma surpreendente. Além dos naturais cuidados com a família e o trabalho, a mediunidade com Jesus é sua prioridade absoluta, porque sabe que a sua redenção depende do serviço ao próximo. 1.2 O militar.
Voltemos ao seu passado espiritual e o veremos, há décadas atrás, como um militar, participando da Primeira Guerra Mundial, na qualidade de componente da Força Aérea do seu país. Em campanha arriscada, perdeu vida corporal com a queda fatal da aeronave em vasta região dominada pela neve enregelante, desencanando sob sofrimento atroz, provocado pelo frio inclemente. Por isso, até hoje mantém uma sensibilidade extremada diante de qualquer mudança climática decorrente de baixa na temperatura. Mencionamos esta encarnação com a única finalidade de mostrar que os conhecimentos hauridos em uma época servem sempre para o futuro. Tendo mantido contato com as complicadas máquinas voadoras da época, trouxe para a encarnação atual a habilidade em lidar com equipamentos mecânicos e elétricos, com os quais trabalhou profissionalmente desde os primeiros anos da adolescência. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, para melhor, eis um dos itens da lei divina. Toda habilidade se consolida pela repetição, pela persistência, pela vivência em mais de uma encarnação. Essa habilidade inata levou ao exercício da profissão de mecânico de automóveis, com a qual sustentou-se a família, até a aposentadoria, a partir da qual pôde se dedicar integralmente ao seu compromisso espiritual. 1.3 O religioso fanatizado. No mundo europeu da Inquisição, apareceu um fanático defensor da crença católica, o qual se fez instrumento dócil nas mãos inescrupulosas de um sacerdote ambicioso, que o induzia a destruir as moradias dos hereges, como forma de retaliação pelo exercício da liberdade de crença. Muitos males causou a pessoas indefesas, mas sua consciência lhe cobrou, como forma de reparação, o compromisso de construir, reformar e sustentar financeiramente centros espíritas na maior quantidade possível. Tarefa essa que vem cumprindo para pagar o mal que fez em nome da religiosidade mal interpretada, propagando, em substituição, o Cristo vivo, a quem atualmente se dedica em espírito e verdade. Não basta arrepender-se, porque a consciência somente se tranquiliza com a reparação, não necessariamente aos prejudicados, mas a quem necessite de ajuda. O antigo destruidor de duas encarnações seguidas agora é um construtor de templos religiosos, onde centenas de necessitados encarnados podem comparecer e milhares de desencarnados são encaminhados para os hospitais e escolas do mundo espiritual. Quantos daqueles prejudicados material e moralmente terão sido encaminhados aos templos espíritas edificados e mantidos por aquelas mãos, agora dedicadas ao amor, recebendo o passe que lhes dá o alívio ou mesmo a cura? Somente seus orientadores espirituais sabem exatamente quem é cada um dos seus atuais beneficiários. Mas a lógica da lei de causa e efeito fez com que o antigo destruidor construísse templos do cristianismo redivivo para orientar as vítimas de suas duas encarnações e ali trabalhasse distribuindo passes e pensamentos de paz e cura. O que ficou devendo de épocas anteriores será ressarcido, na certa, algum dia, em encarnações futuras, mas a cada dia basta seu cuidado, ou seja, a lei não cobra do devedor insolvente uma parcela maior do que ele consegue pagar. Eis um exemplo de ressarcimento pelo amor. 2. Marcelo. Como toda encarnação tem uma programação predeterminada, a fim de se obter o rendimento máximo em termos de progresso intelecto-moral, no caso de Marcelo foram planejados 3 itens. 1. Beneficiar-se-ia com o maior investimento possível para seu desenvolvimento cultural com vistas à prática da mediunidade psicográfica, pois que seria intermediário na concretização de dezenas de livros. 2. Contaria com recursos financeiros suficientes para a edição dessas obras, sem depender de patrocínios, normalmente incertos. 3. Atuaria no serviço público, não só para poder contar com os recursos financeiros para a edição das referidas obras, como também para redimir-se dos abusos cometidos no passado, como inquisidor, exemplificando o ideal de servir dentro dessa área,
ainda hoje refratária à correta e ágil solução dos problemas dos cidadãos de bem, assim se redimindo junto àqueles a quem tinha prejudicado no passado. Em termos materiais e intelectuais foi o mais bem aquinhoado do grupo, mas, por outro lado, não poderia falhar, pois a espiritualidade dependia dele para a difusão das mensagens de esclarecimento, através de livros, os quais iriam se multiplicar e chegar às mãos de centenas de necessitados de consolo e orientação moral. Seu desapego aos bens materiais era uma virtude confiável e isso garantiria a concretização no mundo terreno de muitos livros e sua doação a quem por eles se interessasse. Tinha, todavia, de trazer algum espinho na carne, o qual foi escolhido justamente na cor da pele negra, para não haver possibilidade de falha, reeditando o orgulho e a vaidade de outras encarnações. Tudo acertado e planejado, reencarnou o antigo inquisidor como filho de um intelectual, o qual lhe forneceu todas as oportunidades do aprendizado de grandes lições de cultura e moralidade. Seus orientadores espirituais ativaram-lhe a mediunidade desde muito cedo e, apesar dos naturais altos e baixos da vida, nunca saiu da rota do desenvolvimento do seu lado cultural e a redação de muitos textos, sempre inspirados pelos seus orientadores espirituais. 2.1 Encarnação atual. Tendo sido cientificado por um espírito superior, desde muito cedo, acerca da sua tarefa na mediunidade psicográfica, tratou de preparar-se, pois teria de adquirir uma cultura enciclopédica, a fim de bem compreender as intuições que lhe fossem surgindo na mente, ao mesmo tempo em que a facilidade de expressão escrita seria de absoluta necessidade. Os recursos financeiros foram-lhe facilitados pelo exercício de um emprego no serviço público na área administrativa, através do qual tinha garantida a própria sobrevivência e da família, além de lhe sobrarem recursos para a edição de dezenas de livros, que seus orientadores espirituais pretendiam ditar, falando sobretudo de Jesus e da necessidade de espiritualização. Notava-se, desde os primeiros anos de vida, que aquele menino amava os livros e queria escrever, amolando a ferramenta de que seus orientadores se utilizariam no futuro, a fim de derramarem livros e mais livros esclarecedores de consciências. Seus orientadores, no geral, eram antigos religiosos e filósofos, voltados para a moralização e a preparação para cada um chegar bem no mundo espiritual. Religioso que tinha sido no passado, sintonizava com aqueles que tinham em Jesus a principal meta dos seus estudos e reflexões. Sua vida, tirantes o cumprimento das obrigações profissionais, sociais e familiares, foi a consagração à tarefa da psicografia. O antigo prelado católico, arbitrário e egocêntrico, agora era um instrumento dócil nas mãos dos seus orientadores espirituais, que ditavam, por seu intermédio, textos e mais textos falando em Jesus sob a ótica do cristianismo redivivo. 2.1.1 Habilidades inatas. Sua inclinação para a leitura dos filósofos, religiosos e literatos ligados à ética sempre foi muito acentuada, podendo-se dizer que nasceu para ler e escrever, a primeira atividade para lhe fornecer a base cultural e a facilidade de expressão e a segunda para transformar as intuições em textos explicativos das regras morais e da existência do mundo espiritual e do que é necessário para se viver bem na realidade extracorporal. Ler e escrever, milhares de horas foram empregadas nesses afazeres, podendo-se dizer que poucos dias passaram sem que fizesse pelo menos uma dessas duas coisas. Muitos estranhavam sua relativa dificuldade em lidar com os problemas da vida prática, mas, para equilibrar-se psicologicamente, teve de aprender a contrabalançar a tendência pela introspecção com esforço para conviver com as pessoas, no contato das quais acabou descobrindo importante fonte de alegria e também de conhecimento, até para enriquecer os textos que iria escrever. Nada mais rico como fonte de pesquisa do que um ser humano, resultado de um número imenso de reencarnações, desde o início, na fase anterior aos minerais, até alcançar a perfeição relativa,
no rumo ao contato consciente com Deus. Os orientadores espirituais foram lhe ensinando a interdependência absoluta entre todos os seres e a necessidade de dar afeto e auxílio para poder receber energia psíquica positiva e felicidade, coisas que não se encontram normalmente nos livros. Os seres animados e inanimados passaram, a partir daí, a ter para ele mais valor que os livros, tornando-se motivos de reflexões e inspiração. Tornara-se um verdadeiro médium com Jesus, pois o amor universal tinha despertado na sua alma antes centralizada na cultura simplesmente livresca. Francisco Cândido Xavier, Mohandas Gandhi e os outros homens e mulheres virtuosos passaram a ser seus modelos de conduta, mas sobretudo Jesus, lhe ocupava o coração, como um sol que ilumina a noite do passado equivocado pelo orgulho, egoísmo e vaidade. Nunca mais se cansaria de falar e escrever sobre o Divino Pastor, pois que reconheceu ser ele realmente o caminho, a verdade e a vida para sua vida atual e as posteriores. 2.1.2 Facilidades materiais. As facilidades materiais são perigosas para quem é orgulhoso, apegado aos bens materiais ou vaidoso, mas representam uma ferramenta utilíssima para aqueles que já adquiriram a humildade, o desapego e a simplicidade, pois fornecem elementos, como cultura e recursos financeiros, a fim de se multiplicarem realizações no bem. Marcelo, inspirado pelos seus orientadores espirituais, bafejado por recursos financeiros e culturais, seria intermediário na difusão de livros espíritas moralizantes e consoladores em grande quantidade. Iminentes espíritos iriam trazer aos encarnados informações e orientações por meio da sua mediunidade, pois nada pretendia para si que não fosse a satisfação gratificante de escrever, prazer esse que lhe preenchia as horas, os dias e muitos anos de uma vida que prometia prolongar-se até que todo planejamento fosse concretizado. Contava com amigos leais no plano encarnado, os quais lhe garantiam a estabilidade emocional, além da ajuda dos amigos desencarnados, que, muitas vezes, secaram suas lágrimas secretas, quando as agruras, sobretudo decorrentes do preconceito racial, ameaçaram abalar sua autoconfiança. Realmente, os racistas, que, quando não têm nenhum argumento contra alguém, apelam para os qualificativos pejorativos como crioulo, preto e outros até mais agressivos. Sem deixar-se abalar normalmente por essas induções mentais deprimentes, vez por outra tinha de orar, pedindo forças para não se deixar vencer pela autopiedade ou pela revolta. Assim foi superando qualquer sentimento de animosidade ou agressividade, tornando-se tolerante com os agressivos e os irônicos, que pretendiam desestabilizá-lo. 2.1.3 A mediunidade como prioridade. Médiuns ostensivos são as pessoas que têm um pé na realidade terrena e outro no mundo espiritual. José Herculano Pires afirmou que Francisco Cândido Xavier era um ser interexistente, ou seja, vivia concomitantemente as realidades material e espiritual. Em gradações menores, os médiuns que exercitam a mediunidade com Jesus são também seres interexistentes, não se limitando seu contato com o mundo espiritual aos encontros durante o sono corporal. Marcelo era sonâmbulo quando criança e surpreendia os familiares com suas falas e deambulação durante o sono. Na adolescência passou por um franco processo obsessivo, até que, ajustando-se gradativamente, começou a escrever sob inspiração dos seus orientadores espirituais, chegando a psicografar, no correr dos anos seguintes, algumas dezenas de livros, grande parte sob pseudônimos, pois o que importa é o conteúdo e não as assinaturas. Nunca oferiu um centavo sequer com esses livros, sendo que, pelo contrário, edita-os com recursos próprios e os destina à doação. Sabe que seu foco na área mediúnica é a psicografia, mas participa de um grupo mediúnico, principalmente com finalidade de auxiliar, pelo pensamento e a doação de ectoplasma, os espíritos sofredores que comparecem às reuniões semanais.
Mediunidade sem verdadeira caridade não leva a outro resultado senão a obsessão. 2.2 Um menino doente. O tratamento espiritual daqueles que não se encontram em condições ético-morais para viver, de maneira pelo menos razoável, no mundo espiritual, muitas vezes, inclui a necessidade imperiosa de encarnações em que praticamente a dor será a única educadora. Cada caso é um caso. Após os despauterios praticados pelo inquisidor, seus orientadores espirituais, mesmo penalizados, providenciaram sua encarnação em um corpo onde a atrofia dos membros inferiores lhe ensinaria o respeito aos irmãos e irmãs em humanidade, somando-se a isso o abandono a que estaria sujeito, pela família, que viu nele apenas um peso para carregar e que não apresentava nenhuma possibilidade de se transformar num colaborador através do trabalho. Assim viveu aquela criança, rastejando pelo chão de uma taberna e alimentando-se de sobras que lhe davam, sem afeto e sem instrução, até que, um dia, quando já chegava a uma década de sofrimentos e abandono, percebeu vindo em sua direção uma freira sorridente e toda iluminada, que o acolheu nos braços e ele sentiu um sono calmante, que lhe pareceu ser um sonho maravilhoso. Tinha desencanado. Agora, realmente, apresentava as condições mínimas para iniciar sua preparação para uma encarnação em que pudesse evoluir pelo amor, desempenhando a mediunidade, como veio a acontecer na atualidade. Quem vê crianças sofrendo de doenças incuráveis ou abandono muitas vezes não imagina quem é aquele espírito, que pode estar necessitando daquela medida extrema como único recurso para sua evolução. Todavia, apiedem-se delas e socorram-nas, porque a recompensa para quem ajuda os desvalidos é muito grande, inclusive acontecendo de, em vários casos, o necessitado tornar-se um benfeitor de muitos e, até, do próprio antigo benfeitor. Ali estava um espírito que, em pouco tempo de vivência daqueles sofrimentos superlativos, adquiriria a virtude rara do desapego. Os interesses e valores materiais não mais significariam empecilhos na sua escalada evolutiva, pois conseguiria facilmente renunciar a quase todos eles, em favor dos outros. Bendita dor, quando aceita como medicamento proporcionado por Deus, Pai de amor e sabedoria. Somente os orientadores espirituais, abaixo de Deus, sabem o que se passa no âmago mais profundo de cada um. Assim, muitos que parecem cristalizados no mal ou estagnados na inércia moral despertam inesperadamente e realizam um verdadeiro salto qualitativo, surpreendendo os que caminham à frente. Por isso não se deve julgar ninguém, aliás, Jesus mesmo tendo dito, eu a ninguém julgo. O menino paralítico e dependente da caridade pública renasceria para clarear muitas consciências, sobretudo, através dos livros que da mente esclarecida e virtuosa dos amigos espirituais verteriam por suas mãos agora não mais estendidas a pedir um alimento ou um vestuário, mas à procura de outras mãos, que são as misericordiosas e caritativas de Jesus, cujo nome procuraria divulgar entre os descrentes, em páginas tocantes e consoladoras. 2.3 O Inquisidor. Jovem de bela aparência, cedo conquistou posição de relevo dentro da estrutura eclesiástica, onde a ambição e o despotismo ocupavam o lugar que deveria ser preenchido pela caridade e pelo amor ao próximo, conforme Jesus tinha ensinado clara e insofismavelmente. Em 1792 encontrava-se o jovem prelado exercendo seu inglório trabalho de inquisidor, dentro da estrutura da Igreja Romana, ao invés de praticar os ensinos de Jesus, como prometera fazer antes de reencarnar para aquela nova etapa da sua evolução. Ouvira falar no Divino Mestre do Amor Universal, mas seus interesses mundanos falaram mais alto e não mais pensou no grande sol das vidas dos terrícolas, mas sim em tudo o que representasse prestígio e satisfação das necessidades do corpo. Quantas vezes iria pronunciar o nome de Jesus com o coração cheio de sacrílegos propósitos, como um mero pretexto para enganar a boa-fé de pessoas que confiavam na honestidade que suas vestes sacerdotais aparentavam. Quantos textos escritos cerebrinamente,
sem um mínimo de sentimento cristão. Apenas corria pelo papel, derramando palavras vazias, enganosas, formalmente corretas mas sem um frêmito de afeição pelas pessoas. Grande hipócrita, que orava com os lábios, mas negava o divino mestre na conduta diária. O futuro lhe cobraria coerência então negada, para tanto tendo de encher centenas e milhares de folhas de papel com a verdade, o amor, a caridade, em nome do Cristo. Assim se fez, pois, atualmente desapegado dos interesses e valores do mundo, dedica-se à psicografia como sua tarefa principal, a fim de orientar e consolar, inspirado pelo verbo candente dos seus orientadores espirituais, antigos filósofos e religiosos, de quem é discípulo há muitos séculos. O inquisidor, depois de 2 séculos, não mais existe, estando em seu lugar um espírito que vê em Jesus o sol de sua vida e em cada irmão e irmã em humanidade procura enxergar uma manifestação de Deus. A evolução se processa assim, os talentos mal empregados são, depois de algum tempo, colocados nas mãos do infrator a fim de que os utilize no bem. 3. João. No tempo de Jesus os deficientes físicos eram considerados verdadeiros pesos mortos na família e na sociedade. Foi o caso, por exemplo, do cego de nascença curado pelo divino pastor, o qual, logo em seguida, testemunhou sua cura diante de todos. O que aconteceu a partir daí os evangelistas não relatam, mas a verdade é que aquele espírito tinha uma tarefa importante a cumprir entre os encarnados, apesar de ser iletrado, carente de recursos financeiros e desprezadas pelos seus familiares e pela sociedade. Iria divulgar o evangelho no seio das classes mais sacrificadas da urbe onde vivia. Assim acontece com muitos espíritos em evolução, mesmo tendo os sentidos e órgãos perfeitos, nasce com poucas oportunidades de instrução, destinados a uma vida sofrida em termos financeiros e programados para conviver entre os desvalidos da sociedade, a fim de ali ensinarem a espiritualização. Esse foi o caso de João, outro dos nossos biografados, pois reencarnou em uma família numerosa, que vivia na zona rural, frequentou poucos anos da escola próxima da moradia onde viveu grande parte de sua vida e, mesmo assim, pregava o evangelho, nos moldes da doutrina espírita, pela palavra e pela exemplificação, fundando uma entidade assistencial, que também era um centro espírita, onde militou por mais de 2 décadas, até sua desencarnação precoce. Quem o visse transitando entre os miseráveis e os analfabetos enxergaria ali, pelas aparências, um sonhador sem a mínima chance de melhorar a vida daqueles seres sofredores, rebeldes e muitos dos quais ociosos ou dedicados à criminalidade. Todavia, a semeadura daquela pregação muitas vezes surtiria efeitos a longo prazo. Sua tarefa era do semeador, ficando por conta da bondade e da justiça divinas à época das colheitas. João, pois é esse nome que mais lhe assenta, pela semelhança com o discípulo amado de Jesus, semeou em terreno aparentemente adverso, como quem lança sementes em gleba pedregosa. Seu campo de atuação eram os mendigos, os miseráveis e os marginais de várias ordens. Dotado do dom da palavra, falava aos seus irmãos e irmãs das comunidades carentes, impressionando a muitos pela facilidade de expressão verbal, mesmo com sua reduzida instrução formal. Mas o que a maioria não sabia é que ele já tinha experienciado, em outros tempos, o contato com o mundo dos intelectuais e conhecia sua própria força no uso da palavra falada, como verdadeiro orador que era, o que independe do grau de escolaridade. Assim é que há grandes oradores analfabetos, como há doutores sem o dom da palavra que arrebata a multidões. Estudou o Evangelho de Jesus e procurou assimilar tudo que pôde de melhor dos autores espíritas, a fim de expender comentários e lições nas inúmeras palestras que proferiam. Não se pejava de ensinar aos que sequer tinham alcance intelectual para saber em que época Jesus tinha vivido e quem foi Allan Kardec. Falava e realizava, dentro do seu estilo paciente, pacificador,
sorridente e perdoador. Talvez tenha sido o mais graduado dos nossos biografados, pois sua capacidade de suportação das condições adversas, inclusive nos meses finais da doença que o vitimou fatalmente, revela um espírito amadurecido e preparado para tarefas de grande responsabilidade junto aos sofredores. Médium passista, quantos atendimentos realizou nas suas andanças pelas moradias quase em ruínas de entrevados, obsidiados e viciosos. João é um exemplo de trabalhador da última hora que pode ser considerado um completista. Logo que despertou no mundo espiritual, voltou ao trabalho, continuando a servir, sem pretender milagres quanto a si próprio e aos outros, pois assim deve acontecer, trabalhar para progredir. 3.1 Habilidades inatas. Nasceu para falar em público, como verdadeiro orador inato, conseguindo convencer pela força do próprio magnetismo, que se irradiava da sua aura plena de entusiasmo e simpatia. Nunca se intimidou diante de plateias mais ou menos numerosas, pois a palavra lhe fluía da boca honrada pelo hábito de pronunciar o nome de Jesus, sempre com sinceridade e unção, reconhecendo-o na posição de mestre incomparável e modelo da forma de viver. Falar era seu métier, mesmo que fossem conversações informais, tecendo sempre comentários inteligentes e otimistas. Não deixou nenhum livro escrito, mas quem conviveu com ele o tem em alta conta, inclusive pela sua boa educação, porque é respeitoso para com todas as pessoas, carinhoso sempre e, agora no mundo espiritual, um servidor com maior amplitude de atuação, na continuidade do ideal de trabalhar com Jesus. Em várias oportunidades tem aparecido para os videntes que o conheceram e para aqueles que não tiveram o privilégio de vê-lo enquanto encarnado, visando inspirar confiança na sua amizade e a certeza de que podem continuar contando com ele. Jesus o abençoe e lhe dê muitas oportunidades de trabalho no bem. 3.2 Facilidades materiais. Uma das maiores facilidades materiais é a saúde, que possibilita a locomoção, a comunicação com os demais seres e a inteligência, para, ao lado da bondade, transformar dificuldades e tropeços em catapultas do progresso moral e intelectual. Quando se fala em facilidades materiais, a maioria pensa nas riquezas e no poder, que, todavia, pouco valem se faltam os requisitos acima mencionados, principalmente a bondade. Pois os frios e os maus costumam transformar a vida alheia em verdadeiro martirológio de sofrimentos, ao invés de ajudá-los a superar as próprias mazelas ou impedimentos. João nasceu pleno de facilidades materiais daquelas que a maioria considera indignas de agradecimento a Deus e, com essas facilidades, labutou em prol do bem e do próprio progresso, multiplicou pães e peixes, representados pelos recursos mínimos ou não que ia encontrando pelo caminho. Eis aí a vitória, maior do que a daqueles que nascem em berço de ouro e realizam pouco, quando poderiam ter feito muito em favor do bem. 3.3 A mediunidade como prioridade. A mediunidade, para ele, não era passatempo de um dia por semana, mas compromisso sério de estudo e prestação de serviços aos sofredores do corpo e da alma. Sua principal meta na vida era servir na doutrina espírita, onde enxergava Jesus como foco irradiador de todo o conhecimento e de todas as bênçãos. Ser médium com Jesus não é apenas comparecer às reuniões semanais e tentar elevar o tônus mental por uma hora e logo retornar à horizontalidade do dia a dia dos interesses mundanos, mas sim viver o estilo evangélico, mesmo em meio às banalidades da convivência com os descrentes e os descompromissados com a ética. Como médium inspirado, os bons espíritos que orientavam falavam por suas cordas vocais, convidando à reforma moral e ao ideal de servir, como meio de ser feliz. 4. Anália. Uma médium viu, certa feita, uma tiara espiritual sobre a cabeça de Allan Kardec, significando sua missão de codificador da doutrina espírita, pois o professor Lyonès reencarnou com essa missão e não para ser um escritor de livros didáticos,
sendo esta última tarefa meramente preparatória para aquela de escrever sobre o cristianismo redivivo. Francisco Cândido Xavier recebeu, através de outra médium, a revelação da sua missão no concretização, pela psicografia, de uma chuva de livros, que caíam do alto. Apesar disso, numa determinada época, o missionário mineiro quis dedicar-se às reuniões de materialização e, em outra, pretendeu aprender a tocar piano, sendo esclarecido por Emmanuel de que deveria concentrar sua atenção na tarefa do livro. Ivone do Amaral Pereira, inadvertidamente, pretendeu aprender a tocar piano, mas foi orientada a deixar esse lazer para algum dia, em outra encarnação, pois lhe competia escrever muitos livros moralizantes, cristianizadores. Assim acontece com cada ser que renasce no planeta, principalmente se traz uma tarefa na mediunidade ostensiva. Anália teria como meta principal dedicar-se aos carentes mais carentes, aqueles vitimados por si próprios na rebeldia e no desinteresse propositado pelo autoaprimoramento, vivendo nos guetos de miséria física e moral. Depois de ter vivido como escrava, na existência imediatamente anterior, em que aprendeu a igualdade entre as raças, assumiu o compromisso de encaminhar, dentro do possível, os miseráveis e os descamisados, inclusive através do exercício da mediunidade com Jesus. Nem sempre identificou sua meta principal, pois muitas vezes é difícil resistir aos chamamentos dos companheiros encarnados, que tentam induzir os trabalhadores do Cristo a escolherem opções de atividade nem sempre coincidentes com as promessas feitas no mundo espiritual. Por misericórdia de Deus e auxílio indireto dos seus orientadores espirituais, acabou sendo conduzida ao trabalho esclarecedor e socorrista junto aos miseráveis do mundo terreno e do mundo espiritual. A pobreza extrema, a falta de instrução, os vícios mais variados, a marginalização social, tudo isso representa o material escolhido para moldar os espíritos encarnados e desencarnados que lhe cruzam o caminho. Depois de ter podido instruir-se no contato num ambiente favorável, principalmente por influência do pai, que era intelectual, teria de misturar-se com os mais pobres dos pobres, tal como Madre Teresa de Calcutá, estaria sempre cercada de miseráveis na inteligência e na moralidade. Essa programação de Anália, apesar de vivenciar, em menor escala, outros campos de trabalho construtivo, é importante cada um saber a que veio, para não se distrair do foco principal da sua encarnação e chegar ao mundo espiritual, de retorno, com as mãos praticamente vazias. 4.1 Encarnação atual. O começo da trajetória não é importante, mas sim a chegada, pois muitos começam bem e não completam o percurso. A Anália tinha começado cheia de oscilações, como muitos daqueles que trazem um programa relevante de trabalho no bem, pois o passado puxa para baixo e a preparação no mundo espiritual tenta levantar a visão para o alto, então surgindo as incertezas, tanto quanto Paulo de Tarso, Zaqueu e Madalena. Todavia, a partir de certa fase da caminha reencarnatória, firmou-se no trabalho assistencial tanto no contato com os encarnados vítimas da própria miséria moral como dos desencarnados falidos nas encarnações vividas. Estando ciente do trabalho principal a cumprir, Anália vê o futuro com tranquilidade, pois conhece suas potencialidades, suas boas intenções e sabe que deve continuar, apesar de, uma vez ou outra, ter de recolher-se ao silêncio para chorar em atitude de desabafo e pedido mudo de socorro para continuar. 4.1.1 Habilidades inatas. Logo revelou sua facilidade para lidar com a arte da palavra, primeiro escrita e depois na oratória, mas, sobretudo, viu sua habilidade na orientação aos miseráveis de ambos os lados da vida. A mediunidade aflorou confusamente no começo, mas foi se firmando até transformar-se em textos moralizantes, inspirados pelos seus amigos espirituais. Alguns livros enfeixaram essas mensagens consoladoras,
que chegaram gratuitamente às mãos de leitores nem sempre preparados sequer para compreender a ciência da expressão escrita, mas que ficavam felizes de receberem a distinção de terem na sua tapera um livro, sinal de consideração e amizade. Era uma oradora inata e escritora de talento, destinada a ensinar os analfabetos e os desviados do mínimo de ética. Muitos desprezam o trabalho dos que procuram os que vivem nas sarjetas da vida, considerando que são servidores de segunda classe, quando, na verdade, Jesus afirmou que estaria fazendo como se fosse a ele quem servisse a algum daqueles pequeninos, que são os principiantes na escalada evolutiva e os desviados do caminho moralizador. 4.1.2 Facilidades materiais. As facilidades materiais, representadas pela instrução e pelo dinheiro, lhe bafejaram a infância e a adolescência, preparando-a para descer até os desvãos das favelas e antros da mendicância e dos vícios. Estando localizada nos degraus altos da hierarquia social, deveria vir ao sopé, onde habitam os mendigos, os analfabetos e os escravizados às drogas e ao alcoolismo. Quem sabe Madre Teresa de Calcutá será sua grande mestra, através de outros orientadores espirituais vocacionados para o esclarecimento e socorro dos párias do mundo terreno e do mundo espiritual. Se passasse a interessar seus pedidos de socorro e incentivo, a grande missionária da Índia receberia delas energias revitalizantes para a continuidade do trabalho. Tudo pôde aprender para ser uma intelectual, mas não para conviver com os eruditos e sim para misturar-se a ralé, tal como fez igualmente Jesus, que sempre era visto com as prostitutas, os inválidos do corpo, os mendigos e os travestidos da moral. 4.1.3 A mediunidade como prioridade. Exercitada sua mediunidade em mais de 2 vintenas de anos, encontra-se em condições de intercambiar as duas realidades, a material e a espiritual, contando com amigos espirituais experimentados no trabalho de socorro e esclarecimento junto aos miseráveis das trevas do mundo terreno e do mundo espiritual. Socorrista e esclarecedora dos trevosos e umbralinos, a muitos ajudou a se encaminharem para a passagem da escuridão interior à luz clara do sol da ética de Jesus. Continue nessa tarefa, que os frutos da grande árvore do bem lhe serão entregues ao final da jornada para lhe saciar a fome de afetividade, bem como receberá a água que lhe dessedentará a necessidade de abastecer-se da paz interior que nunca mais terá fim. 4.2 A musicista. Seu dom atual para o piano não vem dos exercícios cansativos da época atual, mas se protrai no tempo, quando exerceu o mistério de professora desse nobre instrumento, pois ninguém se torna conhecedor de uma arte ou ciência pelo esforço de uma única encarnação. A bagagem anterior é que define os verdadeiros notáveis e todo aquele que se inicia numa modalidade nova do saber não passará naquela encarnação de medíocre artista, cientista, profissional ou praticante. Antes se orgulhava da própria habilidade no contato com o teclado, de onde extraía as notas musicais e sonoridades que deleitavam os ouvintes entusiasmados, mas desprezava as pessoas incultas, tendo-as como inferiores. Agora, teria de procurar inculcar nelas um mínimo de noção de civilização e boas maneiras, em esforço inaudito de dedicação, para fazê-las sair da quase barbárie e dar-lhes as noções básicas para viverem no mundo civilizado e complexo de hoje, onde a informática e os modernos meios de comunicação aturdem os que trazem o cérebro atrofiado e o raciocínio tardo, vivendo no submundo do analfabetismo, em guetos de miséria material e moral. 4.3 O intelectual. Em encarnação anterior a essa, igualmente pôde instruir-se, primando pelo apego ao prestígio social e intelectual, que, se, de um lado, lhe enchia o coração de orgulho doente, por outro lado, lhe daria a base para a queda livre na direção dos miseráveis. O prestígio e as facilidades geram o tédio e a necessidade de doação aos que estão no extremo oposto da hierarquia social terrena e espiritual. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma para melhor,
Assim aconteceria igualmente com Anália, que, depois de muito aprender nos livros, iria dedicar-se aos que não conhecem a linguagem dos símbolos gráficos, mas apenas se manifestam pela palavra falada enfiada pelos equívocos gramaticais, que os franceses chamam de fautes de français. Segunda parte, temas para reflexão. 5. Filhos adotivos. Quando Jesus disse à sua Santíssima Genitora e a João, o discípulo amado: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe, estava inaugurando, para o mundo terreno, uma nova realidade familiar, que é a adoção pelos laços do coração, não importando os ordenamentos jurídicos, que legalizem, perante a sociedade, a situação de fato de criaturas que se amam e se tratam como genitores de filhos. A verdade é que, na Roma antiga, já havia o instituto jurídico da adoção, mas aquela forma como Jesus consagrou o amor acima das próprias formalidades legais fez com que as bases da família universal iniciassem uma nova era para que toda a humanidade se tornasse uma única sociedade doméstica, gigantesca, sem limites, onde a única barreira, que é a do egoísmo, fosse derrubada, para figurar como triste lembrança de um passado primitivista, mas que nunca mais voltaria a existir. Jesus foi a luz da verdade para as criaturas da terra, nessa lição inesquecível, como em inúmeras outras. Infelizmente, a maioria dos próprios cristãos ainda não atinou para suas lições em toda a sua profundidade, continuando a vivenciar preconceitos milenares, separatistas, ególatras, que provocam sofrimentos e agruras materiais e morais, que já poderiam estar superados há muito tempo. Quantas pessoas vivem enclausuradas dentro das grades da solidão porque não abriram o coração para o amor universal, adotando filhos formalmente ou sem a legalização através de papéis que as leis terrenas exigem para dar valor a iniciativas tidas como jurídicas. O amor nunca deve encontrar barreiras para se manifestar. Outros, com receio de enfrentar os preconceitos, timidamente, deixam de adotar filhos, porque a sociedade ainda olha com certo desprezo as mulheres que não conseguem gerar do seu próprio ventre, bem como os homens que não reproduzem corpos, sendo tidos como menos másculos pelos que enxergam na sexualidade uma verdadeira meta de vida e não um mero acessório para a felicidade, que é toda espiritual. Adotar, formal ou informalmente, representa a compreensão do verdadeiro amor universal. Assim é que Mãe Santíssima adotou João como seu filho amado. Francisco Cândido Xavier acolheu nos braços iluminados Eurípedes e Divaldo Pereira Franco legalizou a situação de centenas de filhos nascidos de outros genitores, porque, na verdade, já os tinha adotado no próprio coração. Hoje em dia milhões de homens e mulheres preenchem o vazio que lhes sacrificava o coração afetuoso com a presença de petizes ou adultos, que passaram a chamá-los com os qualificativos doçurosos de pai ou mãe. Trata-se de uma modernidade que encontra cada vez mais adeptos, multiplicando a felicidade, além de proporcionar asas para o progresso da humanidade, que se livra do medo de fazer o bem. Francisco de Assis, orando a Jesus, no mundo espiritual, como consta da nota 2 deste livro, pediu ao Divino Pastor que nos livrasse do medo de servi-lo, pois bem, quando Jesus disse que ao servir a cada um dos pequeninos é Ele que estaríamos servindo, incluiu, na certa, os desassistidos, os carentes de afeto, aqueles cujos pais terrenos não querem ou não têm recursos suficientes para mantê-los. Trata-se de uma das mais importantes realizações que um espírito encarnado pode concretizar, a da maternidade e a da paternidade, pois representam ambas o acolhimento, para sempre, de outros seres dentro das quatro paredes do lar, a fim de lhes proporcionar afeto, instrução, bons exemplos e todas as formas possíveis de felicidade realizável no mundo das formas materiais. Quem estende os limites do coração para nele introduzir criaturas que não foram geradas pelas suas próprias energias genésicas está contribuindo para o progresso do mundo, no rumo da perfeição relativa.
Mais do que tudo está exemplificando diante das demais criaturas o amor, que Jesus ensinou e sua digna mãe, e nossa mãe simbólica, colocou em prática, para nunca mais alguém ficar sem o amparo de um pai e uma mãe, de verdade, abolindo-se do mundo terreno o abandono afetivo, intelectual e moral. Feliz da humanidade encarnada quando nenhuma criança